Fala Zezé, bom dia cara. Eu sou o professor William Maluf, você está no canal AFD e está assistindo o curso de Método dos Elementos Finitos. Então, eu, canal AFD e Teles Pictures orgulhosamente apresentam Arranjo de dados. Muito bem, então essa aula, quando eu falo aula 3, eu não estou dizendo que eu vou dar uma única aula 3. Significa que essas videoaulas que virão na sequência, até que eu te avise que eu passei para a aula 4, são correspondentes ao assunto arranjo de dados. E daí no vídeo passado eu falei que a gente ia fazer exercícios, só que aí eu mudei de ideia e resolvi fazer os exercícios aqui nessa sessão. Depois que eu te apresentar o arranjo de dados, aí a gente já faz arranjo de dados e elemento de mola 2D, ou seja, a gente vai fazer exercícios já introduzindo os elementos de mola bidimensionais através do arranjo de dados. Então na aula passada eu acabei esquecendo de falar, filho, obrigado, então falei agora. Então vamos falar sobre os arranjos de dados. E você está percebendo que eu estou usando um fundo de tela meio robotizado, porque é justamente isso que eu estou querendo falar com vocês. Eu quero te mostrar como é que o computador pensa. Na verdade o computador não pensa coisa nenhuma, né? Mas quais são os algoritmos que o computador executa na sua rotina de cálculos. Entretanto, antes é importante deixar claro quais são as etapas do método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos é dividido pela maior parte dos pesquisadores em 3 fases diferentes. São elas o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. Na fase de pré-processamento, a gente faz tudo isso que eu vou mostrar agora. Importa as geometrias, ou a gente desenha a geometria, a gente introduz os dados dos materiais, define quem são os elementos, eventualmente define o contato entre os elementos, daí a gente preenche o arranjo de dados. Quando eu falo a gente preenche, na hora que a gente está usando o computador vai preenchendo na sua memória os arranjos de dados. E eu vou te mostrar fisicamente, manualmente, como é que a gente faz isso. Daí a gente coloca quais são os carregamentos, forças e momentos, estipula os vínculos e as restrições, e aí submete o arquivo para que ele seja processado. Daí o sistema cria as matrizes individuais dos elementos. O sistema faz a matriz de rigidez da estrutura através do método da sobreposição. O sistema calcula o determinante da matriz K-alfa-alfa e define se tem estabilidade e unicidade da solução. E aí ele te apresenta o X-alfa, por exemplo, e apresenta o F-beta, dentre outras variáveis que podem ser resolvidas através do método dos elementos finitos. Daí na fase de pós-processamento é onde aparecem os plots. Os plots são aqueles gráficos coloridos com uma série de variáveis que podem ser apresentados como tensão de fomices e assim por diante. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer no pós-processamento, como por exemplo definir os modos de vibração, quais são as deformações, quais são as tensões, pedir para o sistema desenhar a geometria deformada. Então é o que a gente vai fazer aqui, isso aqui manualmente, para que você entenda o que o computador faz quando alguém usa o método dos elementos finitos, ou seja, um software de método dos elementos finitos. Esse livro do Bhatt é um livro muito tradicional e ele tem uma definição que eu gosto bastante em relação a quais são as etapas do MEF. Então está em inglês, mas se você puder, dá uma paradinha e olha aí, por favor. Quando a gente fala sobre arranjo de dados, a gente está falando principalmente sobre 4 matrizes que organizam os dados de entrada do sistema. E eu vou só te apresentar o nome das matrizes, a definição vai ficar aí, mas ao longo da aula eu vou te explicar, fica muito mais fácil. Então a primeira matriz a gente chama de matriz de identidade, o apelido dela é matriz ID, e a matriz de identidade ela relaciona os graus de liberdade com os nós. Quando vocês fizerem exercícios de prova, exercícios nos quais vocês receberão folhas impressas, vocês têm toda a liberdade para acrescentar mais colunas caso vocês precisem. Os graus de liberdade obviamente são sempre nas coordenadas globais. E a gente tem os seguintes apelidos. Quando a gente falar sobre grau de liberdade U, eu estou falando sobre deslocamento horizontal. Quando eu falar sobre V, eu estou falando sobre grau de liberdade vertical. E quando a gente falar sobre θ, eu estarei me referindo à distorção angular da linha neutra. Por enquanto, os elementos de barra, eles têm só esses 2 graus de liberdade. Os graus de liberdade em U e os graus de liberdade em V. Daí passamos para a próxima matriz, que é a chamada matriz de incidência. Apelido dela, a matriz IN. Essa matriz ela apresenta a relação da ordem interna dos nós do elemento. Você faz a ordem interna totalmente aleatória. Você é quem define quem é o primeiro nó do elemento, quem é o segundo nó do elemento. Obviamente, os nós têm que fazer parte do elemento. A única ressalva fica para um elemento chamado de elemento Constant Stress Triangle, ou seja, o elemento CST, que aparecerá mais para frente. Esse elemento ele tem uma regra, você precisa numerar
a ordem interna no sentido anti-horário. E temos também a matriz de localização, chamada de matriz LM. Essa matriz, eu costumo dizer que ela é uma soma lógica da matriz identidade com a matriz de incidência, soma lógica. E aí, na hora que a gente exercitar esses conceitos, tudo isso vai ficar muito mais claro para vocês, não se preocupem. Essas três matrizes têm seu preenchimento obrigatório. Todos os exercícios vocês têm que resolver através desse sistema, preenchendo todos os campos da matriz ID, todos os campos da matriz IN e todos os campos da matriz de localização. Agora, a matriz PROP, ela serve de apoio para que você possa resolver e executar os cálculos. Essa matriz, ela reúne as propriedades geométricas e físicas dos elementos. Muito importante que você faça uma análise dimensional e use as unidades corretas, porque o exercício tem que, obviamente, ter compatibilidade entre as dimensões, entre as unidades dos parâmetros que você vai utilizar. Bom, daí eu te apresento. Essa é a matriz ID. Vocês vão perceber que nas linhas a gente tem os graus de liberdade U, graus de liberdade V e para elementos que a gente tiver o grau de liberdade θ, que é a distorção angular da linha neutra. Então isso aqui é o deslocamento em X, isso aqui é o deslocamento em Y e isso aqui é a distorção angular da linha neutra. E aqui nas colunas nós temos os respectivos nós. Não vou cansar de falar isso. Quando a gente treinar, isso tudo vai ficar muito mais claro para vocês. Daí eu te apresento a matriz IN, a matriz de incidência. A matriz de incidência tem nas suas linhas os nós dos elementos. E a gente tem elementos que têm 3 nós. Os elementos CSTs têm 3 nós. Só o elemento CST. Todos os outros elementos que a gente vai trabalhar no curso têm só e somente só 2 nós. Então a maior parte das vezes vocês terão que preencher só essas 2 linhas. E vai ficar muito claro para vocês quando houver um CST, porque eu sempre vou indicar um CST através de um símbolo como esse, que vocês costumam chamar de hashtag. Daí a matriz IN, ela traz a ordem interna dos elementos. Lembrando que somente o elemento CST tem uma regra que você tem que fazer a numeração em sentido anti-horário. Sempre no elemento CST tem que usar essa regra. Os outros elementos não têm regra. A única regra é que o primeiro nó e o segundo nó tem que fazer parte do elemento. Daí eu te apresento a matriz LM, que ela faz uma compilação lógica entre as matrizes ID e a matriz IN. E é muito importante que você lembre desde agora, se seu elemento tiver só e somente só 4 graus de liberdade, eu recomendo que você, por exemplo, se o seu elemento 2 é uma mola 2D, ele só tem 4 graus de liberdade, eu recomendo que você venha aqui e já faça desse jeito para que você não tenha vontade de preencher os 6 quadradinhos dessa matriz respectivas ao elemento que só tem 4 graus de liberdade. E por fim eu te apresento a matriz de propriedade, que ela reúne uma série de características geométricas e físicas dos elementos. E aqui a minha recomendação é muito clara, preste atenção nas unidades. Mais uma vez, pelo menos uma vez em cada início de aula, eu vou recuperar a discussão de sistemas lineares através da regra de Cramer, onde vocês têm uma instrução clara de fazer o cálculo do determinante da porção K-alfa-alfa da matriz de rigidez. Se ele for diferente de zero, significa que seu sistema tem unicidade de solução, e se ele for igual a zero, você está com um problema porque o sistema ou não tem estabilidade ou você cometeu algum erro. E nós vamos fazer esse exercício na próxima videoaula e eu quero te mostrar o que significaria fisicamente a gente ter o determinante da matriz K-alfa-alfa diferente de zero. Significa que o sistema tem vínculos suficientes e tem apenas uma posição de equilíbrio. Agora, fisicamente falando, como é que a gente conseguiria nesse sistema fazer com que o determinante K-alfa-alfa fosse igual a zero? Se eu, por exemplo, arrancasse esse vínculo, eu mantivesse todos os elementos, mas eu arrancasse esse vínculo, você concorda comigo que uma vez que essa força fosse aplicada, o sistema continuaria rodando, 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 e aí ele teria movimento de corpo rígido. Esse é o significado físico da matriz de rigidez, ter a sua porção K-alfa-alfa com determinante igual a zero. Quero reforçar alguns pontos sobre a K-alfa-alfa. Ela é uma matriz quadrada, simétrica, e na sua diagonal principal a gente só tem elementos positivos. Para materiais convencionais, a gente tem o determinante da K-alfa-alfa maior ou igual a zero. A gente não consegue, com materiais convencionais, ter o determinante da K-alfa-alfa menor do que zero, ou seja, negativo. Então confere aí que nós vamos fazer um exercício na próxima videoaula.